Olá pessoal, vamos falar da diversidade indígena, né? A diversidade indígena, para a gente identificar os indígenas, nós precisamos conhecer a origem deles, quer dizer, os troncos linguísticos que se dividem nos principais troncos que é o Tupi e o Macro-G. O Tupi ele se divide, o tronco tupi, em várias famílias e essas famílias se dividem em várias línguas. Então, cada língua é um povo que derivou de uma família e essa família se originou do tronco linguístico. Então, o tupi origina o tupi-guarani, o munduruku, o mauê. Essas famílias se dividem em língua Guarani, Munduruku e Mauê, e entre outras mais. Assim como o Macro-G, que é o tronco linguístico, se divide em famílias linguísticas, que é o G, o Carajá e a T. Essas famílias se dividem em várias línguas que formam cada povo indígena. Essa diversidade de povo indígena é formada a partir do tronco linguístico Macro-G. Então, essa família se divide em Bemegocrê, Xamboiá, que vem da família Carajá, o povo Xamboiá, o Iatê, que vem da família Iatê, e todos se originam do Macro-G. Ou seja, a árvore genealógica, né, como a gente vê na família, então na diversidade indígena é a mesma coisa. A árvore genealógica se origina de um tronco que se divide em famílias linguísticas e essas famílias se dividem em línguas que representam cada povo indígena. Esses povos eles têm diversas culturas, né? As culturas indígenas, elas estão presentes nas comunidades indígenas. E essa cultura a gente vê na divisão de trabalho na comunidade, que é a caça, a pesca, a preparação do terreno para a plantação, a confecção de utensílios para o cotidiano, ou seja, são os utensílios, né, domésticos, as cestas, os berços, as panelas de barro, as vasilhas de cabaça feitas com cabaça, as cuias, e também a confecção dos artesanatos, que são as pulseiras, os cocais, os, os acessórios feitos de sementes, de conchas, de pedras, e também a pintura corporal para celebrar os dias festivos e os rituais. Os índios, eles vivem em todo o Brasil, eles estão presentes, sua vivência em todo o Brasil, e a maior parte está concentrada na região norte e nordeste. A maioria dos indígenas, eles são obrigados a deixar seus lugares de origem, né? Suas reservas indígenas, hoje são áreas reservadas para eles, e hoje eles acabam deixando suas terras por conta do desmatamento, por conta das construções de usinas hidrelétricas e tantas outras coisas, e acabam indo morar na cidade, e mesmo assim eles ainda, mesmo morando na cidade, eles conseguem manter alguma das suas tradições, e outros já se perde, né, um pouco a tradição. Mas o indígena, ele precisa ser valorizado, né? Essa migração que acontece não é porque eles querem, é por conta de vários motivos que ocorrem na terra deles. Então a gente precisa entender para valorizar e, de alguma forma, valorizar a cultura indígena, a diversidade indígena, conhecer um pouco desses troncos linguísticos, são palavras que estão no nosso dia a dia e que eles também precisam usar o português, né, para conhecer as leis e que eles possam se defender de tantas coisas que lhe tiram seu direito às suas terras, a seu meio ambiente.